Maria várias do coisas. Céu. Primeiro, muita dó da Maria do Céu, que devia ser colada no filho, tá passando por isso agora. Tem uma senhora dessa idade que tá vivendo o momento dela de luto, tem que sentar para debater sobre isso. No que eu fiquei conversando aqui com o meu colega, né, Franklin David, com o Bruno, nosso diretor, eu falei, o que chamou mais a atenção de vocês? Eu e o Franklin da mesma coisa. 1 bilhão é estimado o patrimônio do Gugu, que primeiro deixa claro quão brilhante ele era, não só como apresentador, mas como empresário. Aí na hora que a mãe dele ou todo mundo fala assim, eles não tiveram nada um com o outro. Aí o advogado fala, eles não tiveram nada um com o outro. Eles estão se referindo, é o que nos parece, né? A ter uma relação de homem e mulher, a uma relação afetiva, sexual, por aí vai. Mas eles tiveram sim coisa um com o outro. Eles tiveram 3 filhos, criaram uma casa em, não sei, o menino tem 18 ou 19? Vamos pôr, em 20 anos juntos ali de parceria, nunca se ouviu nada. Alguém já ouviu? Porque eu não me lembro de ouvir vazar uma fofoca, uma briga familiar. Então tem o lugar aí nessa família onde que a Rose ocupa e que tem que ser vista como tal. Me impressiona muito, com 1 milhão de patrimônio, alguém tá estressado, e 1 bilhão. E quando a Maria do Céu, a mãe do Gugu, conta que a Rose tem um monte de coisa, assim, que ele deixou casa, que tem casa em Alphaville, que tem casa em isso e aquilo. Aí eu fico pensando, Frank, quero que você me ajude, porque vamos juntar isso tudo que a gente ouviu aqui agora da matéria. Tem mais uma parte da matéria onde falava que depois do enterro, a Rose foi para um advogado conversar, né? Exatamente. Com esse tanto de informação, o que você acha? Onde que a gente chega nessa história? Eu fico muito na dúvida. Acho que a gente pode começar falando aí dessa carta que foi enviada por ela recentemente para a revista Veja, que é uma carta onde ela rasga elogios para o Gugu. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê uma outra Rose, que é a que está batendo de frente na justiça pelos seus direitos. Então, ao mesmo tempo que ela admira o Gugu, aceita, ela se manifesta e não aceita, ela discorda, ela acha um absurdo o fato dele não a ter colocado no testamento. Aí a gente vai para aquela história de que no dia do enterro, que aconteceu no dia 10 de dezembro, às 16 horas, foi lido ali o testamento do Gugu, deixando claro para todo mundo que as pessoas beneficiadas nesse testamento seriam os 3 filhos, com 75% do que ele tem, mais 25% que seria destinado aí aos 5 sobrinhos. Ela, nesse dia, segundo foi relatado pelos advogados da família do Gugu, teria concordado e, inclusive, teria usado palavras de harmonia para que a família ficasse em harmonia. Algumas horas depois, que seria mais precisamente aí por volta das 20, 21 horas, ela já teria sido levada através do irmão, o Gianfrancesco, que nós falamos aqui, que teria sido aí o irmão dela, que o João Augusto pediu que saísse de casa. Ela teria sido levada pelo irmão, por influência do irmão, a um outro advogado, onde teria sido induzida a contestar. Então, existe um conflito de informações aí. Acho que nesse momento fica difícil a gente tentar entender alguma coisa. Eu me lembro também de uma carta que foi enviada, um comunicado que foi enviado pela Aparecida Liberato para a Folha de São Paulo, onde ela questionava e, inclusive, dizia que a Rose poderia estar sendo influenciada por terceiras pessoas, que diante de tudo isso que está sendo exposto, eu acredito que pode ser aí o Gianfrancesco, que é o irmão dela. Então, acho que fica muito difícil chegar num acordo. Quando a gente fala o Gugu não tinha uma relação com a Rosemiriam, não tinha uma relação de homem e mulher, uma relação carnal. Eles eram amigos que decidiram ter filhos. Isso tem ficado cada vez mais claro. O que o advogado da Rosemiriam coloca é que até a morte do Gugu, ela era a esposa. Ela era a mãe dos filhos dele, ela era a mulher que ficava na casa dele. A partir do momento que ele falece, que ele morre, ela vira amiga. Então ele questiona essa postura da família. Só que tem uma coisa também que é o contrato de 2011. Esse contrato de 2011 ficaria claro ali que ela, de fato, é só amiga dele e que eles tinham esse acordo de terem uma família. Apenas isso. Ela foi a mãe dos filhos dele, ele o pai, mas sem nenhum contato homem e mulher. Aí agora o advogado coloca ali que nessa época ela estava em depressão sobre o uso de remédios, então que ela não tinha consciência desse documento. Com certeza, a vontade da Dona Maria do Céu de que as coisas se normalizem e voltem a ser como eram antes, não vai ser possível, porque a gente vê cada vez mais essa confusão tomando força, ganhando força. O Gugu é uma figura pública, então sempre a gente vai divulgar e todo mundo quer saber isso, porque é um interesse público. Você parar pra pensar que eles não têm nenhuma relação de homem e mulher. Mas eu me lembro de quando tiveram os filhos, da gente pegar a revista Caras e olhar na capa da revista e tá lá.
Gugu e a sua esposa, Rose Miriam, abrem e mostram o celular e mostram tudo que está acontecendo. E, de repente, partir para virar amiga. Então tem a parte onde, gente, R$1 bilhão, divide isso aí, dá uma parte para a mulher continuar tocando a vida, ela já tem imóveis, coloca tudo no papel, vai ficar tudo claro. Mas tem uma parte onde que todos nós, inclusive sendo familiar ou sendo eternos fãs, amigas, colegas de trabalho, sempre paira uma dúvida. Se fôssemos nós, a gente trabalha, constrói um patrimônio, você pode decidir o que você faz com isso. Eu, toda vez que faço viagem longa, brinco e falo, isso aqui é para tal pessoa, isso é para tal, eu falo dos meus bichos, não sei o quê. Então, o cara, nós estamos em 2020, foi 2019 isso, mas 2011 ele tinha feito isso. Separar. Então, era a vontade dele, independente de qualquer coisa. A vontade dele era que tivesse com o dinheiro que ele ganhou sido dividido dessa maneira. Aí o cara vai, deixa tudo separadinho, assinado um documento e, de repente, é todo mundo decidindo o que vai ser feito com o dinheiro que ele só ganhou sozinho. Eu tô curiosa para saber o que meus colegas acham disso. Já vi, enquanto eu tô falando com vocês, atrás, assim, a câmera tá sem, se ficar usando já. Quero saber o que ela vai falar, se isso vai demorar muito para se resolver. Porque, no fundo, tem uma coisa que é maior do que tudo. Um número que dá para todo mundo ficar bem sem passar aperto, não é verdade? A gente já tinha, inclusive, perguntado para você sobre esse assunto algumas semanas atrás, quando a coisa estava mais tranquila em relação ao Gugu, ao desencarne dele. Como é que fica esse processo Péssimo, agora, né? diante de toda essa polêmica? Primeiro, ali já abordou uma coisa: o dinheiro é dele, ele faz o que ele quer. Segundo, se ele estiver no umbral, vamos imaginar, se ele estiver atormentado no umbral, aí que ele não sobe mesmo para um plano melhor. Se ele estiver num plano melhor, ele está sabendo o que está acontecendo aqui, a alma dele vai ficar muito triste. Então, para ele é péssimo. Segundo, eles fizeram um acordo. Então, essa moça é uma barriga de aluguel, é isso que eu estou entendendo? Eles estão deixando entender deixando isso bem claro. sem falar a frase, cara. Não, Assim, mas vamos vamos falar a frase. Barriga de aluguel, você é uma amiguinha aí, que eu aluguei a sua barriguinha aí, e você cria os filhos aí. Foi feito, que teria sido feito um acordo, um valor X. Aliás, a gente tem que ser muito franco aqui, porque essa é uma história super comum. Eu acho que é uma história super comum, das pessoas contarem umas com as outras para formar ali uma família. E fazerem seus combinados. Pronto, acabou. Então, mas é isso que a gente vai você não é minha descobrir esposa, você não tem direito a nada, blá, blá, assina o papel e pronto. Ela assinou e fim de papo. Se estava com depressão, ela assinou. Então, legalmente... Senão, ela poderia ter 9 anos para falar que não era aquilo. Não falou e agora, então, ela perde. Lordelo falando. Lordelo falando, ela perde. Não está no papel. Não está no papel. Aí vem, gente, peraí, a senhora tem 92 anos, eu sei que o pessoal europeu, português, eles são firmes, eu conheço, porque a minha avó era firme, minha mãe é firme. Para chegar numa televisão e falar, é porque ela deve estar muito angustiada. Gente, morreu! O filho dela, que ela chamava do quê? Que era o nome que ela chamava? De Toninho? Toninho. Cara, você imagina a dor dessa senhora, sabe? Você imagina a dor dela vir falar, olha, eu vou limpar a alma do meu filho, sei lá. Sabe, não é assim. Então, é uma falta de critério total falar mal de um cara que foi provedor, sei lá quantos anos de toda essa menina, que deu pra ela, que é médica, que podia estar trabalhando, sei lá se ela trabalha ou não. Então, eu acho terrível. Segundo, ela tem 3 filhos, sendo 2 menores, que tem não sei quanto, 25% cada uma dessa bilionário dinheiro aí, que ela vai usufruir o resto da vida. Ou ela tá achando o quê? Que os filhos vão dar um pé no pá dela? Não entendi. Não entendi. Eu juro que eu não entendi. Eu não tô aqui defendendo. Vocês estão mandando eu ver do meu lado. Nós estamos vendo aqui todas as informações e estamos perosendo juntos. Se eu tenho 3 filhos que ganharam 75 milhões, 75% de 1 bi, para que é que eu vou me preocupar com o meu futuro? Com nada. Vou preocupar com o que eu quero comprar. Eu tô sendo egoísta. E normalmente o que a gente... Lígia, Franklin, é isso. O advogado quer que ela seja o que ele deixou claro, o advogado. Que o que ela quer tutora, é ser reconhecida como esposa e que assim que recebesse esse dinheiro, ela iria passar para os filhos. Cá entre nós, isso de verdade. Eu não acho que faz sentido nenhum essa fala. Realmente não faz sentido. Até porque eu não sou pai, mas eu, se fosse pai e tivesse filhos, a minha preocupação é que eles estivessem bem. Se eu tenho consciência de que de 1 bilhão eles vão receber 75%, eu ficaria super tranquilo. Até porque eu sei que o meu filho, os meus filhos, não me deixariam na mão. Acho que essa é a preocupação de todo pai. Daqui de nós, acho que você pode falar, Márcia. Com certeza não vão deixar ela na mão. Infelizmente, não tem
postura nenhuma, eu não vejo ela perder dinheiro, não vejo ela ganhar. O que eu acho muito triste é uma senhora de 90 anos passar em rede nacional essa... Ai, tem que vir explicar isso e pedir para que a coisa pare. E muito triste para um menino que sempre foi alegre, que sempre teve uma alegria de tê-la por perto. Sabe assim? Eu tenho dó da alma do Gugu. Sabe assim? Eu nunca vi falar desse rapaz. Também. De repente, agora, ele era um cara que não deu nada, que não fez nada, que não deu dinheiro. Gente, que karma que estão criando essa família. Eles estão criando um karma aí pro Gugu e com eles. E problema na vida é faltar, sobrar é só dividir. Sacou? Então, assim, espiritualmente está péssimo. Um menino que nunca criou problema em lugar nenhum, a gente nunca ouviu ninguém falar nada dele. Agora, de repente, criou-se para a família toda um karma. Você sabe assim? Então, a Rose vai ter karma com o Gugu, que o Gugu vai ter karma porque não deixou. Filhos com raiva do pai, de repente até filho. Mas como não deixou para minha mãe? Não se sabe de criança. Então, gente, vamos rezar para que tudo dê certo, para que a Rose, sabe, abra mão, sei lá. Eu acho que assim, não é abrir mão de dinheiro. Rapaz, se eu tenho 3 filhos, não é possível que um não vai me gerar dinheiro até eu morrer. Ela não vai ficar pobre. Não, até porque a dona Maria do Céu tratou de deixar bem claro naquela entrevista que ela deu, de que o Gugu deu a Rose vários bens. Uma casa em Alphaville, a gente sabe que está avaliada em milhões. Não é uma casa menos qualquer. 3 milhões. E vale lembrar que E lá é de 3 isso já é milhões. um lucro, porque no 99% dos casos, a gente trabalha e muito para poder comprar os nossos bens. Então ela já Enfim, ela já é milionária, coisa Exato. que pouca gente é. Exatamente. Pouquíssima, né? A gente vai deixando você a par de tudo que vai acontecendo sobre a história da herança do Gugu.